Olá, meus diletos irmãos e amigos, como vocês estão? Estou de volta com mais uma mensagem e o tema de hoje é não a acepção de pessoas. E eu quero te convidar para um texto bíblico que está na epístola escrita por Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdidas vestimentas, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressor. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não a acepção de pessoas. Este é o nosso tema de hoje. Meus amigos, é lamentável que em pleno século XXI, depois de tantas mudanças estruturais em diferentes segmentos da sociedade, ainda tenhamos que ouvir o brado, o clamor, gemido de pessoas por liberdade, de pessoas que imploram por espaço, de pessoas que querem apenas viver em paz. Ora, aqui nós temos um texto bastante proveitoso para o tema que escolhemos conversar com você aqui rapidamente. Primeiro, o escritor começa instruindo-nos a seguir a Jesus Cristo sem fazer acepção de pessoa. Não combina dizer-se cristão e fazer distinção, fazer separação de pessoas. A Bíblia ensina-nos a abraçar, a acolher, a propagar a união. O Senhor Jesus Cristo disse claramente no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há como negar que durante muito tempo, em diferentes nações, existia um sentimento de exclusividade. Mas não é sobre esse tema que eu quero me empreender. Eu quero apenas abreviar essa mensagem para dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Que nós também não devemos fazer acepção de pessoas. O escritor Tiago, ele deu um exemplo. Se entrar no templo um homem bem vestido, com anel de ouro no dedo, e entrar um pobre com uma veste inferior, e a gente dar a ele tratamentos diferenciados, honrarias a um e desprezo o outro, nós estamos fazendo acepção de pessoa. E um dos versículos que lemos aqui é claro: fazer acepção de pessoa é pecado. Veja o que diz o versículo 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometereis pecado, e acabaremos sendo julgados como qualquer um que comete outros pecados ou delitos previstos na lei de Deus. Fazer acepção de pessoa é tão grave quanto roubar, quanto matar. Fazer acepção de pessoa não deve fazer parte da vida daquele que se diz discípulo de Cristo. Eu quero convidar você para um texto bíblico que está em Gálatas capítulo 3, versículo 28. E diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Hoje nós temos acesso livre a Deus e todos somos um em Cristo Jesus.
Não há diferença de nacionalidade. E como se deu esse processo? Através de Jesus Cristo, que veio quebrar as barreiras da separação, que veio desfazer a inimizade, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14 a seguir. Através do seu sacrifício, Cristo veio nos unir e não nos separar. Veja que a expressão aqui, neste processo de justificação pela fé, não é por nossas obras, mas pela fé que temos em Deus. Hoje nós não somos tidos como pessoas estranhas. Hoje nós não somos tidos como ignorados por Deus. Quando chegamos diante de Deus, Deus não quer saber a nossa nacionalidade. Deus não está interessado em saber se nós somos livres ou escravos, pobres ou ricos, brancos ou negros. Deus quer que apenas nos aproximemos dele através da fé que ele veio nos proporcionar. Através desse processo de justificação pela fé, nós temos acesso livre ao nosso Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Portanto, não há por que fazer acepção de pessoas, não há por que ter favoritismo, não há por que segmentar pessoas mais ou menos importantes. Isto não deve existir na casa de Deus. Ainda nesse contexto, eu quero te convidar para mais um texto bíblico que está na carta escrita por Paulo aos irmãos romanos, capítulo 10 e o versículo 12, que diz assim: porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. O versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos têm esta oportunidade de comparecer-se diante de Deus. Se no início todos pecaram, conforme está registrado na carta escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, agora neste versículo que lemos, deixa bem claro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, todos têm a oportunidade igualmente, sem diferença. Não há distinção entre judeu, entre grego ou gentil. Todos aqueles que se chegarem até Deus têm a oportunidade de receberem a salvação. Portanto, não deve existir em qualquer segmento esta diferenciação, esta acepção, este preconceito. Isto é lamentável. Nós somos todos iguais, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Nós somos filhos de Deus através da fé que temos nele. Pedro também colabora nessa temática quando olhamos aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35, que diz: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Deus não faz a distinção de raça, Deus não faz a distinção de poder aquisitivo, Deus não faz a distinção por nacionalidade. Quando nós nos chegamos até Deus, Deus não vem assim olhar para você, vou ver se esse aqui é do Oriente, se esse é do Ocidente. Quando nós chegamos a Deus com o coração contrito e aberto, Deus simplesmente nos aceita como filhos dele e temos acesso a esta liberdade. Deus usou Cornélio mesmo antes dele ouvir a mensagem do Evangelho como de praxe. Quando Pedro viu aquela situação, olhou para Cornélio e disse: verdadeiramente, Cornélio, percebo, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Isto é evidente nas Escrituras. Nós temos um exemplo clássico no Antigo Testamento, 1 Samuel 16, versículo 7, quando Samuel estava querendo escolher um rei, estava querendo ir pela aparência, mas Deus disse: não atente para a aparência. O homem tem a tendência de fazer acepção de pessoas, mas nós temos um Deus que não anda de acordo com o pensamento humano. É um Deus que veio para nos unir. E hoje nós temos esse acesso a Jesus Cristo, porque através do ato dele nós chegamos até Deus. E hoje ou em qualquer tempo não deve ter lugar no reino de Deus para acepção de pessoas.
Possivelmente há exemplos de pessoas que agem dessa maneira, mas esses são aqueles que não aprenderam de Jesus Cristo. Mas quando vemos aqui na Escritura, Tiago dizendo que não devemos, por exemplo, ir nesta acepção de pessoas, tratando um melhor e outro pior, mas devemos aplicar a essas pessoas o amor a qual Cristo nos ensinou. Se nós amarmos o próximo como nós mesmos, certamente não haverá preconceito. Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, certamente não haverá discriminação. Se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, certamente o mundo será um lugar bem melhor para se viver. Está na hora de bradarmos não à acepção de pessoas, não ao preconceito, não à discriminação. Está na hora de lutarmos pela liberdade que o mundo precisa. E muitas coisas dependem de nós. Quem não se lembra do discurso de Martin Luther King, há muito tempo atrás, bradando, dizendo que tinha um sonho de ver a população estadunidense vivendo em paz, de ver o povo americano vivendo em harmonia, de ver a alegria do seu povo, de ver a alegria dos seus filhos entre diferentes classes vivendo em paz. E está na hora da gente bradar por liberdade. E a liberdade que o ser humano precisa não é tão somente a liberdade de viver bem em sociedade aqui, é a liberdade de qualquer sistema que lhe aprisiona, seja no sentido social, como também no sistema de vida espiritual. Você precisa ter a liberdade. E existe a liberdade que compete aos homens, a nossa organização social, mas a liberdade do espírito, da nossa alma, só Cristo pode nos trazer a verdadeira liberdade. Liberdade nós encontramos em Cristo. Não podemos concordar com o preconceito, não podemos concordar com a discriminação, com a acepção de pessoas em qualquer que seja o lugar. Nós precisamos tratar uns aos outros superior a nós mesmos, como diz a Bíblia, amando como Jesus amou, tendo o mesmo sentimento que Ele propagou, e certamente nós viveremos dias melhores. Eu te convido a dizer não à acepção de pessoas. Por fim, vou recitar o versículo de número 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometereis pecado. Repetindo, acepção de pessoas é pecado. Preconceito é pecado. Discriminação, portanto, é pecado. Liberdade é viver todos como irmão, porque um é o mesmo Deus e é Ele que cuida de nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Não acepção de pessoas.